Olá, meus amores, eu tô de volta e hoje eu vou ajudar vocês a escolher qual aí o melhor adoçante para você colocar na sua dieta se você tá querendo reduzir o açúcar, se você não quer mais utilizar o açúcar. Então, fica aqui no vídeo que eu vou te ajudar a escolher qual a melhor opção para você. As dúvidas mais comuns aí para quem está começando a reeducar, fazer uma reeducação alimentar e estar em dieta é a forma de adoçar as refeições. Decidir entre adoçante, açúcar ou versões aí reduzidas em calorias. Então, hoje eu vou te ajudar nisso. Vou te ajudar a ver aí qual a melhor opção para adoçar o seu café, seu suco ou as suas sobremesas. E o que causa muita dúvida é a questão de que existem aí dois tipos de substâncias que adoçam. Aquelas de origem natural e aquelas de origem artificial, que geram aí muita dúvida na hora de escolher. E eu não posso deixar de te falar que o equilíbrio, ele é a chave, ele é tudo. Você precisa ter equilíbrio também com o adoçante, né? Não adianta querer colocar aí o vidro inteiro de adoçante e querer que ele tenha o mesmo resultado do açúcar quando você coloca, quando você consome. Até porque em 10 gotas aí desse adoçante, ou até 2 pacotinhos desse adoçante em pó, corresponde aí a 1 colher de sopa de açúcar, tá vendo? Então você acha aí que tá no lucro por consumir adoçante, mas se você exagera, você acaba consumindo a mesma quantidade de açúcar. Agora, se você é aquela pessoa que utiliza com moderação, que utiliza menos de 10 gotinhas, para você tá ótimo, vale muito a pena investir no adoçante. Com tudo isso que eu já te falei aí até agora, é importante que você entenda tudo aí sobre como eles agem no nosso organismo e para você saber também qual você vai escolher. Vamos conhecer então agora os adoçantes naturais. Primeiro, o nosso açúcar refinado é um adoçante natural. Ele vem aí da cana-de-açúcar, combina glicose com frutose e pessoas com diabetes é melhor evitar e passar longe dele, né? Além disso, ele também conta com um número elevado de calorias, né? Quanto mais você consumir, mais calorias você vai consumir aí do açúcar. O ideal é substituir o açúcar por opções com mais nutrientes, menos refinadas, que eu vou te falar aí mais pra frente, tá? O nosso adoçante natural número 2 é o açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele é obtido aí nas primeiras extrações da nossa cana-de-açúcar. E ele é considerado a versão mais saudável aí do nosso açúcar comum, porque além da sacarose, glicose e frutose desse processo dele, ele também possui pequenas quantidades de cálcio, fósforo e ferro. Ele tem nutrientes, né? Já o refinado não tem. E o açúcar demerara, que é o nosso terceiro, ele é considerado aí o mais artesanal, retirado diretamente do melado da cana, e ele apresenta aí valores nutricionais similares ao açúcar mascavo. Então você pode utilizar tanto o demerara quanto o mascavo, que são boas opções aí para você, se você quer só reduzir a quantidade de açúcar e ter mais nutrientes. Nosso quarto adoçante natural é a frutose, que é melhor consumida através das nossas frutas, porque junto dela vem aí elementos importantes para o organismo, como fibras, vitaminas e minerais. Você consome aquele açúcar, aquele sabor adocicado das frutas e ainda tem vitaminas, minerais e fibras junto dessa frutose. E o consumo dela aí, isoladamente como alternativa ao açúcar, não é ideal, existindo aí diversas outras opções mais ricas nutricionalmente. É melhor você consumir mesmo a fruta. O mel, ele também contém a frutose e deve ser consumido também com moderação, porque ele também tem calorias e se assimila aí ao açúcar. O nosso quinto adoçante natural é o nosso querido Stevia. É uma das versões mais leves e saudáveis. O Stevia, ele é muito famoso e ele é extraído de uma planta aí da família de crisantemos. Ele não possui calorias, isso é maravilhoso, e pode ser aí uma ótima opção para quem tem diabetes. O potencial adoçante dele é de 300 vezes mais do que o açúcar.
é um adoçante maravilhoso e é o que eu mais indico para você se você tem limites aí com adoçante, porque não é porque não tem calorias e porque é natural, você também não pode exagerar. E também temos aí o sorbitol, que é o nosso sexto adoçante natural. Ele é encontrado na natureza também, assim como o stevia, em algumas frutas, algas marinhas, e ele apresenta aí um poder adoçante de 50% menor que a sacarose. E o consumo dele também não é indicado aí para as pessoas com diabetes. E ele é muito utilizado também na fabricação de biscoitos, chocolates, gomas de mascar e refrigerantes, né? Que muitas vezes fala que não tem açúcar, mas tem a presença desse sorbitol, que é praticamente a mesma coisa que um açúcar extraído aí das frutas. E tem também o xilitol, que é uma outra opção maravilhosa, o nosso sétimo adoçante natural. O xilitol, ele é um tipo de adoçante de álcool, assim como o eritritol, o maltitol e sorbitol, que eu já te falei agora. Sendo todas as substâncias naturais aí obtidas a partir de frutas, vegetais, cogumelos e algas marinhas. É da mesma família do nosso sorbitol, só que ele tem um índice glicêmico baixo e ele é uma opção natural, mais saudável aí, até que o sorbitol tem uma capacidade de adoçar muito parecida com a do açúcar, né? Enquanto o sorbitol é 50% a menos, ele adoça muito mais parecido aí com o nosso açúcar. É mais agradável para o paladar se você quer tirar o açúcar. Outra vantagem que o xilitol tem é que ele não prejudica os nossos dentes e ele possui menos calorias que o próprio açúcar. Ele tem caloria, mas é bem menos calórico que o próprio açúcar e são aí mais ou menos cerca de 8 calorias em uma colher de sopa, né? Nem se compara ao açúcar, que é muito mais de 50 calorias uma colher de sopa. Outra vantagem aí do xilitol é que ele não prejudica os seus dentes e ele tem menos calorias que o açúcar. Tem cerca aí de 8 calorias para cada colher de chá de produto aí do xilitol. E como esse poder de adoçar dele é muito parecido aí com o açúcar, ele pode ser utilizado nas mesmas proporções como substituto em várias preparações culinárias. Ele é o queridinho aí da culinária. Quando se fala em fazer um bolo sem açúcar, sempre utiliza xilitol. Então agora que a gente já terminou os adoçantes naturais, vamos começar a falar sobre os adoçantes artificiais. O nosso primeiro adoçante artificial é o aspartame. Ele é muito conhecido aí porque ele adoça cerca de 200 vezes a mais que o próprio açúcar refinado e ele foi descoberto por acaso aí por um químico em 1965. E houve muitas dúvidas sobre ele porque após a análise desse componente, o consumo foi liberado, mas tem muitos países aí que não liberam a utilização do aspartame, assim como também o ciclamato de sódio. Eles são os mais utilizados aí para adoçar os refrigerantes. E nós temos também o acesulfame, que ele tem um poder adoçante aí que varia de 180 a 200 vezes superior do que a própria sacarose. E por ser versátil e não possuir calorias, o uso dele pode ser muito variado e é utilizado nas indústrias de panificação, confeitarias, bebidas e produtos lácteos, né? Todos esses alimentos que falam que não tem açúcar, muitos deles utilizam esses adoçantes artificiais. E mais um adoçante aí artificial é a sucralose, muito famoso, muita gente consome, né? Ele adoça cerca de 600 vezes mais do que o doce do açúcar refinado. E a sucralose, ela é muito utilizada em produtos esterilizados, UHT, pasteurizados, assados, gelatina, pudim em pó, porque ele não apresenta calorias. E agora que você já conheceu todos os tipos de adoçantes, tanto os naturais como os artificiais, eu vou te ajudar a escolher qual é o melhor para você no seu caso. Primeiro, eu vou te falar que você não deve escolher aí os artificiais, é claro, sim, mas sim optar pelos adoçantes naturais. Se você não tem maturidade aí na quantidade de açúcar, se você exagera muito, é melhor que você eduque o seu paladar, as suas papilas gustativas da língua ali aos poucos, para você se acostumar com um sabor menos adocicado. Primeiro, para chegar a um adoçante natural, como stevia, ou utilizar o xilitol, que tem um sabor aí muito mais próximo ao açúcar,
é melhor você optar também pelo açúcar mascavo ou demerara, que tem mais nutrientes, que são umas versões aí mais saudáveis, entre aspas, né? Em menos quantidades, porque a questão mesmo é ter equilíbrio. Então você pode sim utilizar do demerara ou do mascavo, só que em menos quantidades, educar a sua papila gustativa da língua, né? Uma semana, cerca de uma semana, você já se acostuma aí com o sabor menos doce. E como eu te falei, né? Se você realmente exagera no açúcar, o açúcar ele não deve ser evitado somente em bebidas. Você precisa também tirar o açúcar de modo geral, reduzir de modo geral, porque muitos alimentos que a gente consome, alimentos industrializados, contêm muito açúcar. Então, se você se preocupa só com o açúcar do café e do suco, exagera em alimentos industrializados, come muito biscoito, come muito bolo, você vai continuar ainda consumindo muito açúcar. Então, como eu falei, os que eu mais indico é o xilitol, ou que você troque aí o seu açúcar pelo demerara e o mascavo. Espero ter te ajudado, espero também que você tenha gostado do vídeo. Então, se você gostou, pode deixar o seu like aqui pra mim e se inscrever no canal, é claro, ativar o sininho, que aí toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai ser notificado aí pelo próprio YouTube que eu coloquei um vídeo novo e que eu tô aqui novamente para poder te ajudar. Então, um beijo, fica com Deus e pode ter certeza que eu volto. Até a próxima!